Queridos irmãos franciscanos que nos acolhem aqui nesta noite, aos quais agradeço imensamente pela hospitalidade, para que aqui possamos fazer a nossa jornada, a nossa vigília com o Senhor. Me permito aqui pensar com gratidão num deles, Frei Patrício, que falecido há poucos dias, certamente participa conosco desta Eucaristia a partir do céu. Quero agradecer imensamente a ele, na memória da fé, pelo grande bem que fez à nossa igreja e a esta paróquia. Na minha história de bispo, ele vai entrar de alguma forma. Foi ele quem colocou o solidão na minha cabeça, naquele dia 26 de fevereiro de 2014, porque era o padre mais velho naquela Eucaristia. Então agradeço imensamente a Deus por nos ter dado por muito tempo entre nós aqui em Divinópolis o querido Frei Patrício, que agora é um dos nossos no céu. Saúdo também o Padre Carlos Henrique, nosso vigário forâneo, que se empenhou grandemente juntamente com os demais sacerdotes na construção desta vigília com o Senhor. Estamos aqui para realizar, em comunhão com o Papa e com as igrejas particulares do mundo inteiro, três coisas muito importantes, três exercícios muito próprios da Quaresma e que podem se estender ao longo de toda a nossa vida, cotidianamente. Primeira coisa, o exercício da oração. A segunda coisa, o exercício da adoração eucarística. A terceira coisa, o exercício da misericórdia. Estamos aqui para o exercício da oração. E certamente quando nós rezamos, nós tomamos o nosso lugar. Orar para nós será sempre orar a Deus. Nós não oramos diante de outros. Nós não oramos diante, como lembra o profeta Oséias, de outros deuses, que chamamos deuses nossos. Nós oramos na direção de Deus. Por isso o exercício da oração nos põe no nosso lugar, o lugar de criaturas. Criaturas, portanto, criadas por Deus e destinadas a Deus. E é exatamente aí, no exercício cotidiano da oração, que nós vamos sendo gradativamente de Deus. Estamos aqui nesta noite, irmãos e irmãs, para esta longa vigília de oração que vai se estender até a noite de amanhã. A oração nos põe, portanto, no colo de Deus, no coração de Deus, nos faz sentir-nos dele, amados por ele, recuperados e atraídos por ele, libertos por ele, como lembra o profeta. E o profeta põe na nossa boca a oração que poderíamos fazer nesta noite. Livra-nos, ó Senhor, de todo o mal. Aceita o bem que praticamos, o fruto dos nossos lábios. Estamos aqui para nos assentar na nossa condição criatural, pequena, dependente, fragilizada. Estamos aqui para entender que sem Deus não dá. Sem Deus não damos conta. Como nós rezamos na oração inicial, estamos aqui para, como criaturas pequenas, invocar os auxílios de Deus que nos ajudam na nossa renovação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que fazemos aqui em comunhão com o Papa e com o mundo inteiro é exatamente a contemplação de Jesus. A adoração eucarística também será alguma coisa que vai marcar esta nossa vigília com o Senhor. E isso é importante. Se nós pensamos em conversão, nós temos que pensar também na direção da conversão. Conversão não é apenas mudar de lado, não é apenas trocar de posição, não é apenas trocar a configuração. Conversão para nós, no ambiente de fé, significa voltar a Jesus,
significa ter diante de nós o modelo perfeito que nós precisamos seguir. Por isso a adoração eucarística será sempre uma prática proveitosa, favorável, oportuna, importante na igreja. Mesmo que nossos olhos de carne vejam ali uma pequena hóstia onde nós cremos que esteja o Senhor, contemplando aquela presença sacramental, nós olhamos para aquele a quem nós devemos imitar. A adoração eucarística é certamente um exercício precioso de conversão. Adoramos aquele em quem nós queremos nos transformar. Assim como nós comemos Jesus para ser como Jesus, como dizia Agostinho, nós também contemplamos Jesus para que, colocando nele os nossos olhos, possamos saber exatamente em que direção nós temos que ir, em que direção nós temos que convergir, qual é a configuração nova que nós temos que colocar dentro de nós. Essa noite também será, portanto, uma noite de adoração eucarística. Por fim, será também uma noite da misericórdia. O Papa, nesta terceira edição das 24 horas para o Senhor, quer que neste tempo favorável da Quaresma, nesse tempo de conversão e da misericórdia, esta noite pudesse ser exatamente uma oferta bonita de possibilidade do exercício da misericórdia. De hoje até amanhã à noite, vamos nos revezar aqui, os sacerdotes, a noite inteira, a fim de que aqueles que queiram celebrar a misericórdia possam fazer isto nessa noite. E aqui é preciso exatamente entender os benefícios e ao mesmo tempo os efeitos da misericórdia. E Jesus hoje no Evangelho nos faz entender que a nossa relação com o céu tem implicações com a terra. A nossa relação com Deus tem implicações com os irmãos. Quando Jesus, pela interrogação daquele escriba, sintetiza os preceitos, as 6 centenas de preceitos, Jesus sintetiza tudo isto em 2, que são inseparáveis. Ele está dizendo exatamente que a nossa relação com Deus é inseparável da nossa relação com a terra e com os irmãos. A nossa fé nos obriga a uma relação favorável, fraterna, afetuosa, cuidadora, amorosa com os irmãos. São João vai dizer mais adiante: não há como amar a Deus e não amar o irmão. Está mentindo quem ama a Deus e quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. A nossa fé, portanto, a nossa relação com o alto tem implicações necessárias com a terra, com os irmãos, com a natureza. Aquele que crê na direção de Deus tem que reconhecer o valor, a dignidade, a beleza do outro, da natureza, do planeta, da casa comum, como nós estamos refletindo na Quaresma. Por isso a experiência da misericórdia é muito mais do que aquela de receber algo de Deus. Ela se expande e deve chegar à experiência de um coração humano também misericordioso. Misericordes sicut pater, misericordiosos como o Pai, cantamos na introdução das leituras. Recebemos misericórdia para dar misericórdia. Perdoamos para ser perdoados. Cremos em Deus para também, na relação com os outros, colocar entre nós a ordem, o equilíbrio que Deus, o Criador, quis para nós. Por isso, irmãos e irmãs, que esta nossa vigília com o Senhor nos eduque para estas 3 atitudes tão favoráveis e positivas. Que essa noite nos eduque para a oração cotidiana, nos eduque para a adoração eucarística frequente,
nos eduque para a experiência da misericórdia que, recebendo de Deus, nós oferecemos aos irmãos, não só em forma de perdão, mas também em forma de cuidado, em forma de zelo, em forma de dignidade, seja com o irmão individualmente, seja com a comunidade dos irmãos, seja com o planeta inteiro, já que nós temos responsabilidades com a grande pátria, com a grande casa, que é o nosso planeta, que é o nosso habitat, que é a nossa casa comum. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a viver a experiência desta noite. Vamos velar com ela, vamos com ela viver a experiência de passar a noite com o Senhor, a fim de que essa experiência nos eduque para uma conversão profunda e verdadeira, de modo que, chegadas as festas pascais, nós lá sejamos criaturas novas, remodeladas pelo Senhor, na experiência desta quaresma e na experiência favorável desta noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,